Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Estamos começando mais um programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém, onde nós estamos dando relatório de tudo que está acontecendo aqui em Xerém. Você é o nosso convidado para ir do início até o final, não saia daí. Aproveite esse momento e se inscreva nas nossas redes sociais. Ramá Xerém é o nosso YouTube, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Aqui na webradioramá.com você também pode se tornar um seguidor e saber de tudo que está acontecendo em toda a comunidade Ramá. Quero convidar você que está aí assistindo conosco para curtir, compartilhar este vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos comigo agora com muito louvor e adoração direto da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Novamente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. para ele são todas as coisas. A ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a levanta suas mãos assim, ó. Diga a ele, é pra ele, é por ele, é pra ele todas as coisas, aleluia. a ele a glória, Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o o conhecer saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos, seus caminhos, juízos e e os seus caminhos. Novamente, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória.
meu Deus, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba, Senhor, receba, Deus, a nossa adoração. Ao meu discípulo amado. Paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz, e não é jargão, né? Estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos, o pastor Marcos Paulo, e passa um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente estava lá na Ramar Parque Paulista, e era muito novo mesmo, acho que eu não tinha nem servido ainda o quartel, né? Eu servi a Marinha durante 5 anos, eu acho que eu tinha de 15, 16 anos, conheci o pastor Marcos, né? Servi ao Senhor ali na comunidade Ramar de Parque Paulista, fiz amigos, tem o Edivaldo, né? Era da nossa célula lá, fiz amigos, né? O pastor CH, o Carlos Henrique, muitos outros amigos que a gente mantém a amizade até hoje, né? Então estou muito feliz pelo pastor Marcos Paulo, pela sua esposa, pelos irmãos. Fui convidado por ele para estar aqui e desde quando ele me convidou, a partir do momento que ele me convidou, de pronto aceitei o convite, né? Porque para mim é uma honra, irmãos, falar do amor de Deus, né? Falar da palavra de Deus. E o pastor Marcos aqui, ele disse uma coisa que é verdade. O evangelho, ele é um evangelho de sacrifícios, né? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa dar mais, se esforçar mais pelo reino de Deus, né? Pela causa do Senhor. Então, assim, algumas pessoas anunciam um evangelho romantizado, né? Ou seja, fácil, um evangelho de facilidades. Só que quando você olha para a pessoa de Jesus, você vai ver que em momento nenhum Jesus, ele oferece. Agora, o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar. Um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Estamos começando mais um programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém, onde nós estamos dando um relatório de tudo que está acontecendo aqui em Xerém. Você é o nosso convidado para ir do início até o final, não saia daí. Aproveite esse momento e se inscreva nas nossas redes sociais. Ramá Xerém é o nosso YouTube, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Aqui na webradioramá.com você também pode se tornar um seguidor e saber de tudo que está acontecendo em toda a comunidade Ramá. Quero convidar você que está aí assistindo conosco para curtir, compartilhar este vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos comigo agora com muito louvor e adoração direto da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Novamente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
Para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. A Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a... Levanta suas mãos assim, ó. Diga a Ele, é pra Ele, é por Ele, é pra Ele todas as coisas, aleluia. A Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o o conhecer saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos, seus caminhos juízos e e os seus caminhos. Novamente, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Novamente, bem forte, irmão. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, porque Aleluia. tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba, Senhor, receba, Deus, a nossa adoração. Ao meu discípulo amado. Paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz. E não é jargão, né? Estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos. O pastor Marcos Paulo. E passa um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente estava lá na Ramar Parque Paulista. E era muito novo mesmo. Acho que eu não tinha nem servido ainda o quartel, né? Que eu servi a Marinha durante 5 anos. Eu acho que eu tinha de 15, 16 anos, conheci o pastor Marcos, né? Servi ao Senhor ali na comunidade Ramar de Parque Paulista. Fiz amigos, tem o Edivaldo, né? Era da nossa célula lá. Fiz amigos, né? O pastor CH, o Carlos Henrique, muitos outros amigos que a gente mantém a amizade até hoje, né? Então estou muito feliz pelo pastor Marcos Paulo, pela sua esposa, pelos irmãos. Fui convidado por ele para estar aqui e desde quando ele me convidou, a partir do momento que ele me convidou, de pronto aceitei o convite, né? Porque para mim é uma honra, irmãos, falar do amor de Deus, né? Falar da palavra de Deus. E o pastor Marcos aqui, ele disse uma coisa que é verdade. O evangelho, ele é um evangelho de sacrifícios.
né? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa dar mais, se esforçar mais pelo reino de Deus, né? Pela causa do Senhor. Então, assim, algumas pessoas anunciam um evangelho romantizado, né? Ou seja, fácil, um evangelho de facilidades. Só que quando você olha para a pessoa de Jesus, você vai ver que em momento nenhum Jesus, ele oferece para aquela pessoa que vem para o evangelho facilidades. Não tem. Então você não vai encontrar no evangelho de Cristo facilidades. Vai ser difícil, às vezes você vai chorar, às vezes você vai se frustrar porque você é ser humano, eu erro, às vezes eu falo coisas que não devo, então às vezes você vai ficar triste, mas mesmo assim, você deve continuar orando, continuar lendo a palavra, continuar servindo, continuar ajudando o seu próximo. O evangelho é isso, não é fácil, mas Cristo nos dá a paz que nós precisamos para nós suportarmos o dia difícil. É Cristo que te dá paz, irmãos, nesse mundo, né, difícil, de aflições, de guerra, de tremores. Cristo nos dá paz para a gente conseguir respirar, servir, louvar ao Senhor. Então, se alegre nessa noite por estar na presença de Deus. Deus, Ele nos deu essa bênção. A maior bênção não é o seu carro, não é a sua casa. A maior bênção que Cristo pôde nos dar é estar em sua presença. Ele lhe deu uma família, aí vem as bênçãos. Ele lhe deu uma casa, Ele deu carro, Ele te deu oportunidade de se formar, de fazer cursos, e você está aqui. Mas a partir do momento que Ele lhe deu a bênção da salvação. Porque você poderia ter uma família, ter casa, ter faculdade, ter ensino superior, ter todas estas coisas que é muito bom. Mas se você não tivesse Jesus, ia lhe faltar alguma coisa. Igual o jovem rico. Senhor, eu cumpro os mandamentos, eu faço. Mas ainda, Jesus disse, ainda lhe falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e reparte com os pobres. Aí ele não conseguiu fazer isso que Cristo pediu para que ele fizesse, porque o seu coração estava inclinado aos tesouros materiais, às riquezas que ele tinha. E ter dinheiro, ser rico, não é ruim, é bom, porque o dinheiro é bom. Mas o coração daquele jovem não estava inclinado ao verdadeiro reino, aos ensinamentos de Cristo. O coração daquele jovem estava inclinado às coisas materiais. Ele estava apegado às coisas materiais. Por isso, ele não conseguiu, naquela parábola, a bênção da salvação. Então, a maior bênção nas nossas vidas é ter Jesus. A maior bênção nas nossas vidas é ter a oportunidade de vir estar aqui com os irmãos para cultuar. O resto é consequência. O carro é consequência, a casa é consequência, o ensino, a faculdade é consequência, tudo isso é consequência do seu esforço, da sua busca por melhorar de vida, e Deus vai abençoando, Deus vai abrindo os céus para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida profissional. Mas é uma bênção estar na presença de Deus. Amém? Eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus Renovo, né, cujo pastor é o pastor Marcelo Correia. Né, um abraço dele para o nosso pastor. E o pastor Marcos me abraçou ali, um abraço muito bom, forte. Ele disse assim, o meu povo é o seu povo. Então, independente de denominações, a gente está aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas,
capítulo de número 10, versículos 1 e 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa foi a palavra que ardeu no meu coração. Como eu disse aqui, eu gosto de servir a Cristo. Deus me deu a graça de fazer uma faculdade de teologia. Estou terminando esta faculdade. Faltam apenas 8 matérias para a gente concluir. Como o pastor aqui disse, Deus me deu essa graça de estar lecionando no curso de teologia, que é o ITE, o Instituto Teológico, examinando as Escrituras. E lá nesse curso eu dou aula de Cristologia, que fala sobre a vida de Cristo, sua passagem na terra, a pessoa de Cristo. Teontologia, que é a doutrina de Deus Pai. E Paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. São matérias da teologia sistemática. Então, Deus me permitiu estar lecionando para os alunos, e graças a Deus a gente está lá trabalhando, edificando vidas. E eu costumo dizer que você pode pregar sobre todos os personagens da Bíblia. Você pode pregar sobre Abraão, você pode pregar sobre Jó, você pode pregar sobre Jacó, você pode pregar sobre Davi, sobre Samuel, Ezequiel, Isaías, todos os personagens da Bíblia que você conhece, você pode pegar e trazer para as nossas vidas, para os dias atuais, lições de Deus. Só que eu costumo dizer que mesmo que você pregue sobre todos estes personagens, e você pregar sobre todos estes personagens, mas não falar da pessoa de Cristo, vai ficar um vácuo. Vai ficar um vazio. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles apresentam a vida de Jesus. Eles falam sobre Jesus. Então eu costumo falar que eu sou um cara muito cristocêntrico. Eu gosto de falar muito sobre a vida e a pessoa de Jesus. Porque foi um homem que se entregou por nós. Pagou um preço que ele não precisava pagar. Mas ele quis pagar. Aí a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho e Jesus quis. Então ele veio ao mundo. Ele se aniquilou, ele não quis ser igual a Deus, mas ele veio nessa terra como servo, como homem, e como homem venceu a morte. E nós, como igreja, também venceremos. Como diz a Bíblia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Os anjos não sabem, Jesus também não sabe, somente o Pai sabe. Por isso que Jesus ele fala da parábola, das 10 virgens. Aquelas que estavam prontas, as prudentes que estavam prontas, tinham azeite de reserva, entraram. Aquelas que não tinham azeite de reserva, as imprudentes não entraram.
que Jesus está nos ensinando? Que devemos servir a Cristo, mas ao mesmo tempo, no servir a Cristo, precisamos estar prontos, preparados para o chamado de Deus. Para quando Deus chamar a sua igreja, nós estarmos prontos para encontrar com Ele nos ares. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, os seus pés não tocarão na terra. Ele vai chamar a sua igreja nos ares. E nós que estamos aqui seremos arrebatados. Os mortos irão ressuscitar e irão se encontrar com Jesus nas alturas. Então precisamos estar vigilantes. E o que é estar pronto? Porque a gente se pergunta, será que estou pronto? Se passa isso pela cabeça de todos. Será que estou pronto? E uma vez eu li um livro, e nesse livro estava escrito assim, que o caminho se faz caminhando. Então, como eu estarei pronto, ser humano, pecador, falho, como eu estarei pronto para essa volta de Cristo? Como eu vou saber que estou pronto para a volta de Cristo? O caminho se faz caminhando. É você no caminho, trabalhando, fazendo, orando, buscando. Por quê? Porque o reino de Cristo, o reino de Deus, é um reino de atividade. O reino de Cristo é um reino de atividade. É um reino em ação. Aquele que vem para Jesus, ele precisa entender que este reino que Jesus pregou, falou, o reino do seu Pai, é um reino em atividade. Ou seja, a todo tempo eu preciso estar fazendo. Porque tem pessoas que só conseguem ficar se ela estiver trabalhando. Já tem pessoas que se não fizer nada, não trabalha, não está trabalhando. Não conseguem ficar. Por isso que você vai ler os evangelhos e você vai ver Jesus em ação. Você vai ver Jesus trabalhando. Você não vai ver Jesus parado. Por isso que quando você vem para Cristo, você precisa estar em atividade. Escute, o reino de Deus não é um reino paralisado, parado. O reino de Deus é um reino em movimento. Por que eu digo que o reino de Deus é um reino em movimento? Porque às vezes você vai ter que deixar o conforto da sua casa, o conforto do seu lar, de estar entre as pessoas que você gosta, para estar em movimento pelo reino de Deus. Escute, se você parar de orar, se você parar de ler Bíblia, se você parar de obedecer, se você parar de fazer tudo aquilo que edifica a sua vida, você também vai parar. Por isso que Jesus, no evangelho todo, em todos os evangelhos, você vai ver um Jesus pronto. Por que um Jesus pronto? Porque Jesus começa o seu evangelho isso. Jesus trabalha em prol do reino de Deus. Implanta o reino de Deus. Eu vou falar de algumas coisas que Jesus fez, que ele nos deixou como ensinamentos para que nós, como igreja de Cristo, fazer também. Mateus capítulo 9, versículo 37. Você vai ver um Jesus pregando em toda parte. Em toda parte. Por isso que nós lemos aqui, em Lucas 10, Jesus designando os discípulos, mandando em dois, e Jesus vai advertir eles, vai falar para eles, vai usar uma metáfora. Olha, a seara, ou seja, o campo é muito grande, mas poucos trabalhadores. Roguem ao Pai, ou seja, orem, peça ao dono da seara, e a seara aqui Jesus está simbolizando o reino de Deus. Peça ao dono da seara, ao dono do reino, rogue trabalhadores.
Porque a seara é grande, mas poucos trabalhadores. Ou seja, o reino de Deus é um reino de trabalho. Você vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que trabalhar. Eu já ouvi pessoas, pastor Marcos, dizer assim, não, eu quero servir a Cristo, mas me deixa aqui no meu cantinho. Eu gosto de ficar quietinho, não quero orar, eu só quero servir. Escute, se você veio, se prepare, porque em algum momento você vai ser utilizado. Em algum momento Deus vai utilizar você. Porque aquele que vem para trabalhar, ele precisa estar apto e saber que em algum momento eu vou ter que trabalhar. Soldado no quartel, que é o quê? Serviço. Eu servi a Marinha 5 anos. E na Marinha eu não tinha o direito de dizer não. Eu só tinha o direito de dizer sim. Então quando você vem para a seara, vem para o reino, se prepare, porque Deus vai te usar. Para orar para alguém, para dar uma palavra para alguém, para visitar alguém, para fazer alguma coisa. Mas você não vai ficar no cantinho parado, não vai, porque Deus vai usar você. Essa é a vontade do dono do reino, que eu seja usado, que você seja usado. Então se prepare, porque Deus vai lhe usar. Por que Deus vai lhe usar? Porque você é ferramenta de Deus para a vida de alguém. Você é instrumento de Deus para a vida de alguém. Você é instrumento de Deus para levantar alguém. Você é instrumento de Deus para orar por alguém. Você é instrumento de Deus para falar do reino para alguém. Então, na seara de Cristo, todos trabalham. Então, lá em Mateus 9, versículo 37, Jesus pregava por toda parte. Depois você vai ler lá. Mateus 9, 37, Jesus pregando por toda parte. É Jesus nos ensinando que, se ele pregou, se ele trabalhou, se ele fez, nós também precisamos fazer. Nós também precisamos trabalhar. Nós também precisamos pregar. E eu costumo dizer que tudo que Jesus fazia, ou melhor dizendo, tudo que ele mandava fazer é porque ele fazia. Por isso que eu digo que o reino de Deus é um reino em movimento. O reino de Deus é um reino de atividades. O reino de Deus é um reino prático. Por que prático? Porque tudo que Jesus falava, ele já fazia. Jesus praticou para depois falar. Ele pregava por toda parte. Não é isso que a palavra diz? Aí em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai falar para mim e para você. Ide. Ide. Fazer o quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então Jesus está em Mateus 9, 37, pregando por toda parte. E em Marcos 16, 15, Jesus está falando, ide. Se prepare para ir. Você vai ir. Você vai ter que ir. E qual vai ser a sua parte? Qual vai ser a sua responsabilidade? Somente pregar. Porque tem pessoas que, através da sua pregação, vai crer, vai ser batizada e vai ser salva. Só que vai ter pessoas que, através da sua pregação, vai até crer, mas não vai querer trabalhar. Porque existem muitas pessoas que até creem em Deus, mas não querem servir. Porque há uma grande diferença de crer e servir, de crer e trabalhar. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas não trabalham para Deus. E a nossa diferença é que nós cremos em Deus, nós cremos, mas nós trabalhamos para Ele. Nós servimos eles como filhos obedientes, como servos obedientes da sua palavra. O reino de Deus, e eu vou enfatizar, é um reino em atividade.
Marcos 5,33. Jesus está ensinando sobre o jejum. Em Marcos 5,33, Jesus está falando sobre coisas do jejum. Em Mateus capítulo 4, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele fala sobre o jejum, ele ensina sobre o jejum, mas ele pratica o jejum. Porque tudo que Jesus falava, Jesus fazia. Por isso que eu disse no início, o evangelho não é um evangelho romantizado, não é. Não é essa graça barata que alguns dizem, não é. Vai ter sofrimento às vezes. Deus às vezes vai te dizer não. Mesmo você querendo sim. Mesmo você querendo que a porta se abra, Jesus não quer que a porta se abra. Porque Ele tem os seus propósitos. Ele tem o seu trabalhar, ele tem o seu agir. Às vezes a porta aberta para você é porta fechada para você buscar a Deus. Então Deus, ele é um ser espiritual. E tem situações na nossa vida que nós não vamos entender a vontade de Deus. Mas mesmo não entendendo, o que eu faço? Creia. Mesmo não entendendo, confie. Mesmo não entendendo, fique quieto e deixe Deus trabalhar. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor. Os seus caminhos são maiores, são melhores que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. A nossa visão nos limita. Nos limita até aqui, onde a gente está vendo. Mas Deus está vendo além daquilo que a gente está vendo. Deus está vendo lá na frente. Então passe pela prova sorrindo, glorificando a Deus, porque Deus está lhe preparando. Passe pelo deserto glorificando e exaltando, porque Deus está lhe preparando. Passe pelo desemprego, se você está desempregado, porque Deus está lhe preparando. Ele vai abrir uma porta melhor e você vai dizer assim, Senhor, como pode, se eu queria aquilo, o Senhor me deu essa, porque Ele tem o melhor para você. Não faça nada com as forças dos seus braços. Deixe Deus fazer por você. Sabe por quê? Quando eu faço com as forças dos meus braços, eu me decepciono, eu me frustro. Mas quando eu faço pela vontade de Deus, eu me alegro, eu fico feliz. Por isso que às vezes você vai encontrar pessoas cabisbaixas, frustradas, chorando, dizendo, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque ela fez de acordo com a sua vontade. Quando nós fazemos o que Deus quer, nós vamos ter paz para ir até o final. Tenha certeza de uma coisa, Deus não envergonha um servo seu. Fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus não vai deixar você ser envergonhado, porque o reino de Deus não envergonha ninguém, o reino de Deus não deixa ninguém em sofrimento, o reino de Deus alegra os corações e transforma a alma, a vida. Então, em Marcos 5,33, Jesus está ensinando sobre o jejum. Em Mateus 4, ele está jejuando. Aí você vai ver. Em Mateus 6, Jesus continua ensinando. Jesus continua fazendo. Jesus continua falando com os discípulos. E no versículo 6 do capítulo 6, Jesus está falando sobre a oração. Evangelho de Jesus, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus está ensinando sobre a oração, irmãos. Jesus está falando sobre a oração. Como os discípulos deveriam orar. E lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus fala, entra no teu quarto quando você for orar
Fecha a tua porta. Fala em secreto com Deus, com o Pai. E o Pai em secreto te revelará. A oração, esse mesmo Jesus que falou, que pregava, esse mesmo Jesus que falou sobre o jejum, e esse mesmo Jesus que fala sobre a oração, é o mesmo Jesus que está orando em Lucas capítulo 6, versículo 12. Diz a Bíblia que ele passa a noite toda orando. A noite toda orando, Jesus passa para escolher os discípulos. E depois que ele passa a noite toda orando, ele desce do monte e escolhe os seus discípulos. Mas primeiro ele vai orar. Por quê? Pedir orientação a Deus, para saber o que Deus queria que ele fizesse, para saber o que Deus queria que ele fizesse com os discípulos. Então ele escolhe ali os 12 discípulos. Mas ele passa a noite toda orando. Escute, tem situações na sua vida que você vai precisar orar mais. Orar sempre. Orar com mais fervor. Perder mais tempo na oração. A oração é uma ferramenta espiritual e eu nunca vi um crente que ora não ser respondido. Se você está orando, se você está buscando a Deus em oração, se prepare. Porque no tempo de Deus, Ele vai responder às suas orações. Você pode dar um glória a Deus por isso. Deus vai responder às suas orações. Não se preocupe, não fique com medo, porque Deus vai responder às suas orações. E Ele manda você pedir. Diz a Bíblia: pedi, pedi, dai-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Ou seja, Jesus está nos ensinando um evangelho de insistência. Porque às vezes você pode até pedir, mas de repente não receber. Aí você vai buscar. E mesmo buscando, às vezes você não vai ter uma iluminação. Você não vai ter o que você quer. Aí Jesus manda bater. Porque se você pediu e não recebeu, você vai buscar e você vai receber. Ou se você pediu, buscou, pediu e buscou e não recebeu, então bate. Porque uma hora vai abrir a porta. Às vezes você, no seu primeiro pedido, você já recebe. É isso que Jesus está ensinando. Só que às vezes no primeiro pedido você não recebe. Você vai receber só no terceiro pedido. Aí Jesus está ensinando insistência. Não desista. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo são para pessoas que não desistem. Porque para pessoas que não desistem, porque foi o que o pastor falou aqui, o evangelho é um evangelho de sacrifícios. Às vezes você vai ter que sacrificar as suas vontades pela vontade do Espírito, que é buscar pelo reino, que é buscar pela sua família, que é buscar pelos seus propósitos. Então vai precisar de sacrifício, vai precisar de insistência. Então insista, meu irmão. Não pare de orar. Não pare de jejuar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de subir monte, porque Jesus também subiu monte. Subir monte também é bom, desde que você tenha feito como a Bíblia diz, monte é lugar de orar. Jesus ele ia para o monte somente para orar, nada mais.
Ele ia para o seu lugar reservado e orava, ensinando, olha, ore, ore. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. Tem batalhas que você só vai vencer no jejum. O próprio Jesus disse isso, que castas de demônios, ou seja, muitos demônios, milhares de demônios, só vai sair com jejum e oração. Então tem guerra que eu só vou vencer no jejum. Tem guerra que eu só vou vencer na oração. Mas, Elvis, eu não estou conseguindo vencer. É porque, de repente, você não está orando e, de repente, você não está jejuando. Mas experimenta orar. Experimenta jejuar para ver se você não vai vencer esta guerra. Irmãos. Tem hora que a gente tem que ir para a batalha. Tem hora que não tem mimimi, não tem, não consigo, consegue. É porque você não se conhece. Sabia disso? Eu falo porque eu passei por isso. Eu estava lá na Marinha, lá era recruta, né? Era recruta. E eu estava com um amigo, a gente falou, não, vamos dar 6 voltas no campo. Eu só consigo 6 voltas, falei para ele. Eu só consigo 6 voltas. Aí eu e ele começamos, demos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e eu já cansando, a quinta... Ia dar a sexta e ia parar, ia desistir. Aí ele me contou um testemunho da vida dele, correndo ali mesmo. Ele disse, cara, eu também era igual você. Eu falava que eu não conseguia ir mais, que eu não conseguia fazer mais, mas eu fui com meu pai. E meu pai me disse o seguinte, quando você pensar em desistir, é aí que você deve continuar. Ele falou, Elvis, quando eu pensava que eu só conseguia 4, 5, eu já estava na 8ª volta, na 9ª volta, porque aquilo que ele me falou me motivou e eu pude fazer mais. E eu me lembro que naquele dia, quando ele falou, aquilo gerou um negócio em mim, e aquela pessoa que conseguia 6, nós demos 10 voltas. Talvez seja um testemunho muito simples, mas eu estou usando esse testemunho para dizer que você pensa que você vai só até a porta. Mas Deus está dizendo para você, você consegue ir mais além. Talvez você está falando, Deus, eu consigo orar só até aqui. Mas Deus está dizendo, você consegue orar mais. Talvez você está falando, Senhor, eu consigo fazer só até aqui. E Deus está dizendo para você, você consegue fazer mais. Talvez é porque você não se conhece. Ouse se conhecer. Ouse se conhecer. E quando você vê alguém triste, frustrada, é a sua hora de trabalhar. Se o reino entrar em ação, você vai lá e dá uma palavra. Mas qual palavra eu não sei. Abra sua boca e Deus vai usar você. Não se acovarde diante das situações. Não tenha medo diante das situações. Porque diz a Bíblia que o Senhor não tem prazer naquele que entra para a obra, para a seara e olha para trás. A sua alma não tem prazer nessa pessoa. Ou seja, o evangelho de Cristo, que é um evangelho de atividade, é um evangelho que não gosta de pessoas que pensam em voltar para trás. O evangelho de Cristo é um evangelho em progresso. É para frente. Nunca para trás, é para frente. O cristão jamais deve voltar. Vai ter momentos que a gente tem que parar por alguns segundos para organizar, para refletir, para ver o que estamos fazendo para acertar. Agora, voltar não. E eu me lembro que um dia eu estava com a minha esposa no quarto, ela não pôde vir, minha esposa, que hoje tem culto de Santa Ceia, ela não pôde estar aqui, mas na próxima ela vai estar. A gente estava no quarto, eu estava fazendo alguma coisa no notebook, e eram os mosquitos estavam, me incomodando. Eu falei, meu Deus, o mosquito está me incomodando. E eu saí para beber água, voltei e nada de melhorar. E botei remédio para matar os mosquitos e nada. Aí teve uma hora que eu fiz isso, eu parei. Mas não é parar de estacionar, não. Porque
Às vezes, você parar para refletir e consertar é diferente de você parar e não voltar mais. Aí eu parei para observar o que eu podia fazer para melhorar, porque eu estava sendo incomodado. E eu olhei para a porta. E a porta estava aberta. Aí eu falei, eu posso botar aqui, usar aqui 3 latas de remédio, eu posso ligar o ventilador, eu posso ligar o ar-condicionado, mas a porta está aberta. Então os mosquitos vão continuar entrando e não vão me deixar em paz. Sabe o que eu fiz? Levantei, fechei a porta. E de alguns minutos depois, eu tive paz para fazer o que eu estava fazendo. Então, às vezes, você vai precisar parar para organizar as coisas, refletir no que você está fazendo. Isso que eu estou fazendo, será que está correto? Eu posso ir por aqui? Porque o reino é assim, o reino de Deus é assim. Eu preciso a cada dia melhorar para servir a Deus melhor, para servir os meus irmãos melhor. E como eu vou fazer isso? Estudando e vendo e parando e observando se eu estou fazendo as coisas corretas. O reino de Deus é um reino em atividade. Mateus capítulo 6, versículo 33. É Jesus dizendo, buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para que eu possa buscar, e eu só consigo buscar em movimento. Se eu estou buscando, é porque eu estou em praticidade, eu estou praticando, eu estou fazendo. Jesus está dizendo aos seus discípulos, buscai primeiro o reino de Deus, depois a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que seria buscar primeiro o reino de Deus? E eu vou dizer para os irmãos, espero que os irmãos não se assustem, mas buscar primeiro o reino de Deus não é vir somente à igreja. Vir à igreja é muito bom. Quando Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus, ele está dizendo, você tem que dar prioridade a ter relacionamento comigo. Buscai primeiro o reino de Deus é você já acordar em relacionamento com Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é estar onde você estiver, mas em relacionamento com Deus. Então Jesus está dizendo aos discípulos, olha, me busquem primeiro. Primeiro sou eu. Primeiro é eu e você, é o nosso relacionamento. A minha justiça, porque escute, o reino de Deus é um reino justo. O reino de Deus é um reino que inclui pessoas. O reino de Deus não exclui ninguém. Ele inclui pessoas. Ele só exclui aqueles que não querem. Aqueles que não querem realmente vão ser excluídos, mas não porque o reino quer. O reino quer incluir. Porque você vai ver nos evangelhos Jesus incluindo pessoas. Jesus trazendo aquelas pessoas afastadas, doentes, curando, trazendo para perto. Você vai ver Jesus curando leprosos. Você vai ver Jesus ensinando. Você vai ver Jesus trabalhando em prol ao reino de Deus. Então o reino de Deus é um reino de busca. E agora que vem a bênção. Porque se você está buscando, se você está fazendo pelo reino, se você está em atividade pelo reino, não se preocupe, o reino está cuidando das suas coisas. O reino está cuidando de você, está cuidando da sua casa, o reino está cuidando da sua família, o reino está cuidando dos seus negócios, o reino de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Ah, Elvis, você está dizendo isso porque você quer me animar. Não!
eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. Aí você vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mesmo capítulo 6, versículo 25, você vai ver o cuidado de Deus. Não andeis ansiosos. É Jesus dizendo, tá, irmãos? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Jesus está dizendo, faça pelo reino e deixe que o reino vai cuidar de você. Não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar prosperidade. É o cuidado de Deus, pastor. O reino de Deus é um reino que cuida dos seus. O reino de Deus é um reino que guarda os seus. E às vezes a gente fala essa palavra, às vezes não é nem maldade, às vezes já é costume da fala, a gente fala esse versículo um pouco errado, a gente fala assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças e as demais coisas. Mas a Bíblia não fala as demais, a Bíblia fala todas estas coisas. Que coisas essas? Que ele falou lá nos versículos anteriores. Todas estas coisas, comida, vestimenta, não fique preocupado, porque Deus cuida das aves, Deus cuida de tudo. É o cuidado de Deus pela sua igreja. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos seus negócios. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da sua família. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto estamos aqui buscando a sua face, Deus está trabalhando na nossa mente, Deus está trabalhando no meu coração, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto estamos fazendo pelo reino de Deus, o reino de Deus está fazendo pela gente. E eu poderia aqui passar a noite toda falando do que Jesus falou e que também fez. Fique com essa palavra no seu coração. Posso orar por eles? Quero convidar os irmãos, fiquem de pé. Que vocês possam observar essa palavra todos os dias de suas vidas. E tenha uma certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que Deus, dono do reino, está cuidando de nós, está curando nossas enfermidades. O dono do reino, que é Deus, está lhe dando forças para continuar mais um pouquinho, para andar mais um pouquinho. E nessa noite Deus está te alimentando, está dizendo para você, não pare. Não pare, Deus está falando para você, não olhe para trás. Deus está dizendo para você, não recua. Deus está dizendo, avança, avança, continue marchando, continue andando sem olhar para trás. Deus, não deixe o inimigo das nossas almas cegar a nossa visão, Senhor. Porque ele quer nos limitar. Mas só aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Calai da badachuri calabadaragaia. Diz a tua palavra que os carnais não entendem, Senhor. Os carnais não entendem, mas os espirituais entendem. Oh, Senhor, temos a certeza que nessa noite o Senhor nos alimentou, nos reveste com as armaduras espirituais, para que nós possamos resistir aos dias difíceis, Senhor. Nos dá espada, nos dá capacete, nos dá couraça, Senhor. E aqueles que estão dizendo que não, ele não vai conseguir. Não, ela não vai conseguir. Jesus está dizendo, você vai conseguir.
Calai, calabadá, suri, rebidaraga. Você vai avançar. Você vai vencer. Ó Deus, porque sabemos que todos os dias, Pai, quando nos levantamos, um gigante se apresenta a nós. Mas também sabemos que diz a tua palavra que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Senhor, nos ajuda a sermos ativos na tua obra. Nada de ficar parado, nada de ficar em casa. Deus, se tem reuniões eu quero estar. Deus, se tem serviço eu quero fazer. Nos dá um coração fervoroso pela tua obra. E que o nosso coração venha queimar, Jesus. Que o nosso coração venha arder por fazer a tua obra, Senhor. Que o nosso coração venha arder por servir o teu reino, Senhor. E nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Oh, Jesus está aqui, irmãos. Jesus está em nosso meio. Agenda da igreja. Olá, eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém. E gostaria de deixar um convite para que vocês participem das nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Clique, comente, compartilhe e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que está acontecendo em nossa comunidade lá em Xerém. Agora eu vou passar a agenda para vocês da semana. Hoje está acontecendo em nossa comunidade o Papo de Homens. Ainda dá tempo para você estar vindo participar, homem que está assistindo o nosso programa. Será a partir das 16 horas. Venham participar e tragam um amigo, será muito bom. A palestra do Papo de Homens será com o psicanalista Wellington Cardoso e o neurocientista Marcelo. Você não vai se arrepender, venha participar. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos a nossa consagração e logo após o desjejum com os irmãos, fazendo uma comunhão após um momento de oração. À tarde, às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração. Convide um amigo, um familiar que esteja precisando de ouvir a palavra do Senhor e louvar também. É sempre muito edificante para nossas vidas. Venha participar. Na terça-feira, teremos nossos encontros de células. A célula do pastor Marcos Paulo será na casa dele. A do Inivaldo e Priscila será na casa do Léo. A do Rafael e Camila será na casa da Gleiba. Todas as células se iniciam às 19 horas. Se você deseja estar fazendo parte de uma das células, nos procure na igreja e venha participar conosco. É sempre muito bom um momento de louvor, adoração e oração. E uma conversa muito boa com os irmãos. É sempre uma bênção estarmos falando da palavra do Senhor. Na quarta-feira, teremos o nosso discipulado às 19 horas na igreja. Na quinta, é o dia dos ensaios de dança e louvor. Se você deseja fazer parte de uma desses ministérios, procure as Priscilas. A Priscila do pastor Marcos Paulo e a Priscila do Enivaldo. E venha conosco participar destes ministérios. E também deixar um convite para quem gosta de mexer com a internet, mexer com mídias. O nosso Ministério de Mídias também está precisando de voluntários. Venha fazer parte. Na sexta-feira temos a oração na igreja às 20 horas com o irmão Aloísio e a irmã Almerinda. Chame algum conhecido, um amigo, um parente e venha orar conosco. O endereço da igreja é Rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, Xerém. Venha nos fazer uma visita, você também.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
amor lutou por mim. Tu tem sido tão